Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima esteja em nossos corações e que o Espírito Santo nos conduza. Eu estou aqui iniciando o segundo vídeo que eu estou tratando sobre o porquê não sou protestante. E nesse segundo vídeo eu quero já agradecer a todos vocês que estão participando na divulgação desses vídeos, desses novos vídeos que estou gravando, falando sobre o protestantismo, o porquê não sou protestante. E hoje, para iniciar esse segundo vídeo, eu vou tratar com vocês de uma passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. Eu vou usar essa tradução de Bíblia, Bíblia de tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, né? É uma Bíblia de tradução protestante, certo? Como vocês estão vendo aí. Essa Bíblia é a tradução de Bíblia mais utilizada pelo protestantismo, né? Mais utilizada pelos protestantes. E eu vou mostrar para vocês como até mesmo na Bíblia que eles usam, embora ela seja muito mutilada, porque o protestantismo ele modificou muitos textos da Bíblia para tentar favorecer as suas discrepâncias, né? E eu vou mostrar aqui para vocês que até em uma Bíblia protestante a gente pode ter a certeza que o protestantismo ele não segue a Bíblia Sagrada. Meus amados irmãos, os protestantes eles querem transmitir essa imagem que eles seguem estreitamente a Bíblia, né? Vamos ver realmente nesse vídeo 2 se o protestantismo de fato segue a Bíblia como muitos pensam que eles seguem, certo? Eu quero ler com vocês, já para iniciar, um texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. Na própria Bíblia de tradução protestante diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Meus amados irmãos, isso que nós acabamos de ler é exatamente o contrário do que o protestantismo faz. Veja só que São Paulo, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. O protestantismo, ele, como eu falei no vídeo 1, tem mais de 50 mil denominações. Eu digo 50 mil e olhe lá, eu acredito que já passou muito disso, mas mais de 50 mil denominações. E se nós fizermos uma comparação de cada denominação protestante, nós vamos perceber que o protestantismo ele se assemelha demais com o paganismo. Você quer uma prova disso? O paganismo acredita em vários deuses. O protestantismo também acredita em vários deuses. Existem algumas denominações protestantes que pregam um Deus que proíbe trabalhar dia de sábado. Já outras dizem que é permitido. Algumas dizem que orar em línguas é coisa de Deus. Já outras dizem que isso é coisa do demônio. Como eu disse no vídeo 1, no final do vídeo 1, que o protestantismo tem muitas divisões. E essas divisões que existem no protestantismo nos prova claramente que o protestantismo não segue a Bíblia que eles tanto dizem, né? Que eles tanto dizem que seguem. Eles não seguem a Sagrada Escritura. Se você vê na própria Bíblia protestante diz que todos devem falar uma mesma coisa, ou seja, ter uma mesma doutrina. O protestantismo não tem uma mesma doutrina. O protestantismo se assemelha demais ao paganismo nesse sentido, porque o paganismo acreditava em vários deuses. O protestantismo ele prega vários deuses. Eles usam o mesmo nome, Jesus, mas eles pregam vários Jesus, né? Um Jesus que pode trabalhar dia de sábado, outro não. Um que permite oração em línguas, outro não. Ou seja, se o protestantismo vem de Deus,
Por que é então que eles não falam uma mesma coisa? Na própria tradução de Bíblia protestante, está aqui, na tradução de Bíblia protestante, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, ou seja, divisões. O protestantismo, ele é uma Babel de crenças. Ele é uma Babel de crenças. Se você vê, meus amados irmãos, às vezes tem ruas que é praticamente uma seita vizinha da outra, né? Uma igreja vizinha da outra. Eu passei agora recente num bairro em Fortaleza, chamado bairro Bom Jardim, e tem uma rua lá que eu passei que, nossa, eram muitos cultos acontecendo na mesma noite, né? Um aqui e outro praticamente vizinho, na mesma rua, várias igrejas com vários nomes, pregando vários Jesus, né? Tinha Adventista do Sétimo Dia, tinha Testemunho de Jeová, tinha, eu não sei lá o que era aquilo, eu sei que se isso é de Deus, por que não é uma única igreja? Porque a Igreja Católica, meus amados irmãos, nós temos as homenagens aos santos, né, os padroeiros e tudo mais, mas a doutrina é uma só. A doutrina é uma só. A igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, certo? A igreja que homenageia Maria Santíssima com esse título, não é uma igreja contra, né? Não é uma igreja que tem outra doutrina diferente da de São Manuel de Marco, né? Na igreja católica apostólica romana, nós temos as homenagens aos santos, porque a Bíblia nos mostra que nós devemos honrá-los. Romanos capítulo 2, versículo 10, Hebreus capítulo 3, versículo 7, ou seja, nós temos isso, mas nós não temos várias doutrinas, umas diferentes das outras. Não, o catolicismo é um só, a igreja de Cristo é uma só, não existe várias igrejas independentes uma das outras, não, existe uma única igreja presente em vários lugares, isso é a igreja de Cristo. O protestantismo não é assim. O protestantismo, se alguém quer fundar uma igreja, o cara vai lá, funda, compra uma placa, bota na frente de uma garagem, se veste de paletó, abre a Bíblia e começa a dizer coisas. Ou seja, na igreja católica não se pode fazer isso. Você não pode, como católico, fundar uma igreja. Você não pode. Por quê? A igreja ela tem a sua hierarquia, ela tem a sua unidade, ela é guiada por um único pastor, ela é o único rebanho. O protestantismo não é assim. O protestantismo é uma Babel de crenças. Ele não tem um governo estabelecido. Ele não tem uma hierarquia. Ele não tem. Cada um pode virar pastor a hora que quiser. Basta dizer que é e acabou. Se faz um curso de teologia lá no fundo do quintal e se torna pastor. Meus amados irmãos, é trágica a falta de unidade no protestantismo. A palavra de Deus, ela preza pela unidade. Ela fala que nós devemos falar a mesma coisa, ter o mesmo sentimento, não ter divisão entre nós, porque Jesus, ele traz a unidade, ele prega a unidade. Nós precisamos ser um só, porque nós somos o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Nós formamos esse corpo místico. Como é que pode a minha mão esquerda ser contra a minha mão direita? Não tem lógica. Não tem condições. O corpo místico de Cristo deve estar em unidade. Nós temos um só Deus, um só batismo, uma só fé. O protestantismo não é assim. Então, nós estamos provando numa Bíblia de tradução protestante que o protestantismo não segue nem mesmo a Bíblia que eles mais utilizam, certo? Que é essa tradução aqui. O protestantismo não fala a mesma coisa, não prega a mesma doutrina. O protestantismo é uma Babel de crenças. Se fosse de Deus, não teria várias igrejas, e sim uma só igreja, uma só doutrina. Meus amados irmãos, eu tenho presenciado pessoas que isso é muito trágico, porque assim, pessoas que conversam comigo e começam a contar as suas histórias, pessoas que são protestantes, elas dizem, eu era numa igreja tal, depois eu passei para outra, depois eu passei para outra. E assim ela vai indo, acaba que virando um ateu, né? Porque o protestantismo,
ele te ensina a odiar a Igreja Católica. A realidade é essa. O protestantismo, ele ensina você a ser contra a Igreja Católica. Aí o cara vai, vira protestante, odeia a Igreja Católica, e aí vai se envolvendo no protestantismo. O que é que acontece? Ele começa a se decepcionar, porque lá não tem a unidade, lá não tem a verdade. O pai do protestantismo é Lúcifer, já dizia São Padre Pio. Tem pessoas que não querem mais pregar essas verdades, mas eu vim gravar esse vídeo aqui, não estou um pingo de preocupado se você está gostando ou não. Eu vim falar aqui o que de fato o protestantismo é, que é um câncer para o cristianismo. O protestantismo se diz cristão, sendo que na verdade ele não é cristão, porque o cristianismo prega a unidade, vivencia a unidade, e o protestantismo não preza por isso. O protestantismo é um papel de crenças. Meus amados irmãos, e muitas pessoas chegam para mim dizendo: agora está nascendo um novo movimento, é o movimento dos sem igreja. Aqueles que dizem: eu não vou mais para a igreja nenhuma. Por quê? Porque o protestantismo já ensinou ele a odiar a Igreja Católica, e aí ele se torna protestante, se decepciona do protestantismo, sai do protestantismo, vira um neo-ateu. Aí o que é que acontece? Persegue o protestantismo e persegue a Igreja Católica. Ou seja, o protestantismo ele tem fabricado uma rebeldia desde o seu início. O protestantismo ele fabrica uma rebeldia, ele fabrica ódio nos corações das pessoas contra o sagrado. Se você vê, meus amados irmãos, com certeza vocês já chegaram a presenciar isso, né? Protestantes invadem igrejas católicas quebrando imagens. Protestantes não podem ver você com a medalha de Nossa Senhora, que já vai te julgando de idólatra, já vai jogando pedras na sua fé, não respeitam você. A gente pode presenciar claramente o ar de rebeldia nos protestantes. Há uma rebeldia no protestantismo. O protestantismo, ele fabrica essa rebeldia desde o seu início. Se você pega a história do protestantismo de 1517 para cá, você vai perceber que foi nascendo igrejas, cada uma também se rebelando contra as outras, né? E aí eles vêm sempre com aquela ideia de reforma, de renovados, batistas renovados, assembleianos renovados, assembleianos pentecostais, sempre com essa bola de neve, né? Falando em bola de neve, tem até uma denominação protestante chamada bola de neve, meu Deus do céu. Então, gente, catastrófico, triste realidade. E uma coisa interessante que eu tenho analisado é que o protestantismo, ele é o maior inimigo dele mesmo. Você já percebeu isso? Que o maior inimigo do protestantismo é eles mesmos, porque eles hoje fabricam tantas igrejas que fica uma disputa por território. E aí eles brigam entre si, Eu fui pregar em Pernambuco, na localidade chamada Bonito, uma cidade chamada Bonito, e eu fiquei hospedado numa pousada, e em frente a essa pousada era algo até engraçado. 2 denominações protestantes, uma colada com a outra. Gente, que confusão. Eu olhava, você não entendia nada, eu ficava olhando assim, sabe? Culto funcionando na mesma hora, um pregando um tema, outro tema, e lá de fora da calçada, você via assim, sabe, uma bagunça de falas, direto lá, e eu, meu Deus do céu, meu Pai do céu, a que ponto chega as pessoas em acreditar numa barbaridade dessa, né? Eu, como ex-protestante, hoje digo para mim: Daniel, como é que você conseguiu acreditar que lá tinha a verdade? Ignorância. Quem não conhece a Igreja Católica é facilmente enganado por esses hereges. Então, meus amados irmãos, de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, o protestantismo não segue a palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero nessa parte
confirmar para você, mostrar claramente na própria Bíblia de tradução protestante que ela confirma os 3 pilares da fé católica: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições, viu só? As tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ou seja, nós devemos aceitar aquilo que a tradição nos ensina e aquilo que o magistério também nos ensina. Não é somente aquilo que está escrito ao pé da letra na Bíblia Sagrada, mas também nós temos que acolher a voz da igreja, que é a tradição e o Sagrado Magistério. Aqui fala claramente que nós temos que aceitar aquilo que é transmitido de forma oral e de forma escrita. Os protestantes vivem dizendo que a tradição é coisa do demônio. Esse negócio de tradição é coisa do Satanás. Até parece que eles nunca leram 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15. Aqui fala claramente, de forma perfeita, sobre a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Existe também aqui, nessa tradução de Bíblia protestante, em 2 Timóteo, veja só, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, aonde a palavra de Deus, ela vai falar de uma forma bastante clara sobre a Sagrada Escritura, como nós devemos respeitar a palavra de Deus. Aqui diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Os protestantes, eles utilizam esse texto aqui para tentar afirmar sobre a sola Escritura, de dizer que é somente a Bíblia e ponto final. Meus amados irmãos, eu quero perguntar aos protestantes, aonde é que diz nesse texto que você tem que aceitar somente aquilo que está escrito ao pé da letra? Aqui não fala isso, certo? Aqui fala de forma clara que a palavra de Deus, ela serve para nos corrigir, para nos formar, para toda boa obra e tal, que ela é perfeita, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, mas aqui não fala que é somente aquilo que está escrito ao pé da letra. Não é. Se a gente for analisar isso aqui, a visão de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, nós vamos perceber que a forma de interpretação protestante sobre esse texto é uma forma de interpretação errada e desonesta. Meus amados irmãos, vamos ver agora como o Sagrado Magistério da Igreja ele é importante. Existe uma passagem bíblica aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16, que fala assim: quem vos ouve a voz, veja só, quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus fala claramente que quem escuta o Sagrado Magistério, escuta a Ele, porque foi Deus que escolheu o Sagrado Magistério. Foi Jesus que estabeleceu um governo para a Santa Igreja. Uma das passagens mais conhecidas do católico, é essa de Mateus capítulo 16. Nós vamos ler aqui na tradução de Bíblia protestante, só lembrando, Mateus 16, do versículo 13 ao versículo de número 19, diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista,
outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meus amados irmãos, eu percebi uma coisa aqui. Jesus, ele primeiramente pergunta o que é que o povo diz quem ele é. E o magistério da igreja que estava para ser definido ali, pegou e falou, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Por que Jesus perguntou primeiramente o que é que o povo dizia sobre ele? Porque Jesus queria mostrar que não é a voz do povo que é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz da igreja. Você quer ouvir a voz de Deus? Escute a voz da igreja. Meus amados irmãos, aqui de forma clara, Jesus quis mostrar que não é o que o povo acha ou deixa de achar que é o importante. O importante é o que a igreja diz. O que é importante é que o Sagrado Magistério ensina. O povo fala o que quer, né? Eu aplico esse povo aqui à atualidade, né? O protestantismo é este povo que fala coisas de Jesus inexistentes, né? Como se Jesus abominasse os santos, como se Jesus abominasse a igreja católica. Isso é o que o povo diz, irmãos. Nós não devemos pegar como verdade aquilo que nasce, que brota do achismo humano. Essas doutrinas brotam unicamente do achismo dos protestantes. Aí Jesus chega e pergunta: e vocês? Apontando assim para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E vocês? O que vocês dizem? Quem eu sou? Versículo 16 diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Viu só? A voz do Sagrado Magistério. Versículo 17 diz: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Quem é que agiu em São Pedro? O próprio Deus. Deus agiu. É Deus quem age na voz do Sagrado Magistério. Então o que a igreja diz para mim, eu tenho que aceitar. Eu não posso ficar questionando, negando. Não. A voz da igreja, ela tem que ser aceita em nossos corações. Versículo 18 diz: Pois também eu te digo, Jesus falando isso para São Pedro, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba que aqui Jesus olha para Pedro e diz: Tu és Pedro. Veja, teve até o trocadilho aqui de nome, né? Mostrando claramente a missão, né? A missão aqui desse grande homem que foi o primeiro Papa. E aí Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E não uma das minhas milhares de igrejas. Não, ele define uma, ele edifica uma, ele funda uma única igreja. E aí ele chega e diz que as portas do inferno jamais iriam prevalecer. Se a gente fosse aceitar o que os protestantes dizem, a gente teria que aceitar que durante 16 séculos o mal prevaleceu. Porque o protestantismo nasceu em 1517. Quer dizer que de 1517 para trás estava todo mundo errado e o inferno tinha prevalecido esse tempo todo? Lógico que não. O inferno nunca vai prevalecer. Por quê? Porque a igreja, ela não erra. A igreja é infalível, porque é o Espírito Santo que age na igreja. É o Espírito Santo que age no Papa quando ele se pronuncia em ex-cátedra, ou seja, não erra, porque é a ação de Deus. O Papa, ele tem os pecados dele e tudo mais, mas ele não erra quando se trata de moral, quando se trata de fé, quando se trata de algo doutrinário, quando ele se pronuncia em ex-cátedra. Veja só o que é que Jesus diz:
e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Uma tradução de Bíblia protestante fala isso. Veja, de forma clara, Jesus ele diz a Pedro, veja a autoridade que ele dá a esse homem: eu te dou a chave do reino dos céus. O que se ligar vai ser ligado, o que não ligar não vai ser ligado, o que for desligado vai ser desligado. Veja que coisa linda isso. Essa é a autoridade da tradição, da Bíblia e do Sagrado Magistério. Foi Jesus que definiu assim. Então, amados, aqui está os 3 pilares da fé católica, provados para você que está me assistindo nesse momento por uma Bíblia de tradução protestante. Talvez você católico esteja dizendo assim: irmão, isso está sendo agressivo demais, nós temos que ser mais pacientes e tudo mais, nós não devemos falar essas coisas do protestantismo e tudo mais. Meus queridos, eu vou aqui mostrar para vocês, deixa eu achar aqui no meu catecismo, certo? O que o catecismo da Igreja Católica diz, né? Sobre algo que bate de frente com o protestantismo, faz cair por terra. Muitos católicos vêm com esse pensamento de jujuba, sabe? Eu chamo assim, católico jujuba é aquele católico docinho, que não quer saber de doutrina, que não quer saber da radicalidade da verdade, né? E aí ficam criticando nós que falamos de apologética, ou seja, defendemos a igreja. Aí ficam dizendo: vocês são muito agressivos, não sei o que. Enquanto muitos ficam de braços cruzados, o protestantismo vai crescendo aí no mundo, né? Almas vão sendo perdidas, né? Porque muitos católicos não têm mais a coragem de falar essas coisas. E nesse vídeo eu quero mostrar para você o que é que o catecismo da Igreja Católica fala. Veja só, no número 181 diz assim: crer é um ato eclesial. A fé da igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. Viu só? A fé da igreja, ela gera, sustenta e alimenta a nossa fé. Como é que eu vou ser contra a fé da igreja de Cristo? Se eu estou sendo contra a fé da igreja, eu estou sendo contra Deus. Não é verdade? Aí diz assim, a igreja é a mãe de todos os crentes. Viu só? Aí diz assim, ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Aquele que nega ser filho da igreja, aquele que nega a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, veja só o que o Catecismo da Igreja diz. Veja só, ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Preciso eu comentar para vocês? É o Catecismo da Igreja, querido, que está falando isso. Então você católico que está me assistindo, você precisa reconhecer que a igreja, ela não é de acordo com o protestantismo. Luz não anda de mãos dadas com as trevas. Muitos aí estão pregando falso ecumenismo, né? Falso ecumenismo. Não, irmão, é tudo mesmo Deus, né? Nós precisamos entender que é tudo mesmo Deus, não tem problema você ir para o culto e você ir para a missa ao mesmo tempo, que não sei o quê. Falso ecumenismo. Falso ecumenismo. Protestantismo, o pai do protestantismo é Lúcifer. Já dizia São Padre Pio nos seus escritos, falando sobre o protestantismo. Meus amados, eu estou aqui em mãos, veja só, um dos livros da Patrística, certo? Aqui, Padres Apostólicos, e eu vou ler aqui Inácio aos Magnésios, né? Vou ler do jeito que está aqui, certo? Está aqui, Inácio aos Magnésios. Diz assim, no número 7, diz assim: assim como o Senhor nada fez, nem por si mesmo, nem por meio de seus apóstolos, sem o Pai, com o qual ele é um, também vós não façais nada sem o bispo e os presbíteros.
Não tenteis fazer passar por louvável coisa alguma que fizerdes sozinhos. Pelo contrário, reunidos em comum, haja uma só oração, uma só súplica, um só Espírito, uma só esperança no amor, na alegria imaculada, que é Jesus Cristo. Nada é melhor do que Ele. Correi todos juntos, como ao único templo de Deus, ao redor do único altar, em torno do único Jesus Cristo, que saiu do seu único Pai e que era único em si e para Ele voltou. Meus amados irmãos, veja como isso aqui bate de frente claramente com a falta de unidade do protestantismo. Quando aqui fala assim, correi todos juntos, tem que ter a unidade. A Igreja de Cristo, ela é una, santa, católica e apostólica. Viu só? Correi todos juntos. Da onde que os protestantes correm todos juntos, né? Ou seja, vivem isso aqui? Não. Cada um prega o que quer, interpreta o que quer. E aqui falo claramente que você não pode fazer nada. Também vós não façais nada sem o bispo e os presbíteros. O que foi que Lutero fez? Ele quis ser contra os bispos, ser contra o Papa, né, que é o bispo de Roma. Ou seja, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ir contra a hierarquia da igreja. Quando ele diz aqui, correi todos juntos como ao único templo de Deus. Só existe um único templo de Deus, ao redor do único altar. Os protestantes, eles vivem dizendo que nas denominações deles tem altares, né? Da onde se não tem Santa Missa? Que altar tem lá? Nenhum, né? Então, eles, né, dizem que tem altar, mas não tem. Aí, vários altares, enquanto que os escritos patrísticos, né, nos mostram que devemos ter um único templo de Deus ao redor de um único altar em torno do único Jesus Cristo. Só existe um Jesus e não vários Jesuses como o protestantismo prega, né, meus amados irmãos? Então, aqui está para vocês esse segundo vídeo. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre imagens, eu vou falar sobre intercessão dos santos, sobre Nossa Senhora. Eu vou fazer vários vídeos aí de apologética, certo? Quando nós entendemos esses três pilares da fé católica, nós não precisamos ficar mais questionando mais nada não, irmãos. Nós não precisamos. Às vezes tem católicos que chegam para mim, parecem protestantes. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito? Meu filho, não precisa estar escrito ao pé da letra para você acreditar, não. Se a igreja falou, encerrada a questão, já transmitia para nós Santo Agostinho, né? Ele falava, Roma falou, encerrada a questão. Ou seja, nós não precisamos ficar questionando. Nós não precisamos ficar desesperados a tentar encontrar um texto na Bíblia que esteja escrito ao pé da letra aquilo que a igreja falou. Não. Por quê? Porque a Bíblia fala claramente que a igreja ela tem autoridade para nos ensinar, né? Que o magistério da igreja tem autoridade de ligar na terra e ligar no céu, de desligar na terra e desligar no céu. Viu só? Isso é a igreja católica apostólica romana, que hoje eu sou muito feliz por ser católico, porque eu tenho essa segurança. A igreja me alimenta, é ela que me sustenta. Na verdade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, é a casa de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Por que é que eu vou ficar duvidando da igreja? Se a Bíblia me confirma a mesma, se a igreja me confirma a Bíblia, não preciso disso, de ficar desesperado, tentando encontrar tudo ao pé da letra. Nós precisamos confiar na igreja, na voz da Santa Igreja, na interpretação da igreja, porque é a igreja que é responsável por isso.
Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de nós, né? Conto com a sua divulgação. Divulgue esse vídeo de evangelização. Vamos juntos aprender a defender a Santa Madre Igreja dos ataques protestantes, né? O protestantismo não se cansa de atacar a igreja, não. Então nós precisamos, como católicos, defender a Igreja de Cristo. Compartilhe esse vídeo. Você que quer me levar para pregar na sua cidade, no seu grupo de oração, você pode entrar em contato com o número DDD 85, o número é 997 67 35 38, ou DDD 88, o número 997 12 52 60, tá bom? Procure também aí no Facebook a minha página, você pode colocar Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Curta lá e vamos juntos evangelizar. Salve Maria!